Eu quero dizer para você que Deus ele tem chamado a cada um de nós para entrarmos nesse seminário. É a escola mais famosa, conhecida como escola da vida, para alguns, mas a Bíblia revela como o seminário da sarça ardente. Porque Moisés ali, ele não estava se sentindo preparado para nada. Mas Moisés tinha um cajado na mão, porque ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E aquele cajado, de repente, Deus fala assim para Moisés: taca esse cajado no chão. Moisés taca o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente, e a Bíblia diz que Moisés fugiu daquela serpente. Depois Deus diz para Moisés: agora estenda as mãos e pegue a serpente. E a serpente se transforma em cajado. Moisés nunca na sua vida tinha visto tanto poder e tanta glória. Agora Moisés ainda está ali no seminário da sarça ardente, naquele momento de ser preparado por Deus para algo muito grande, muito superior. Agora Deus fala para Moisés: coloca a mão no seu peito. Ele coloca a mão no peito, a mão dele fica toda branca, pega lepra. E ele se assusta com aquela situação, porque a lepra era uma doença mortal, as pessoas teriam que ser afastadas das outras por causa da lepra. Agora coloca novamente a mão no peito, e quando ele coloca a mão, fica sã, fica curada. Assim Deus ele começa a trabalhar na alma de Moisés, no espírito de Moisés. Deus começa a trabalhar no caráter de Moisés, revelando então a autoridade dele sobre a vida de Moisés, preparando ele para ser um grande líder, um grande libertador. Com isso eu quero já começar a dizer para você que, independente das circunstâncias da sua vida, você pode estar num deserto, como Moisés estava. Deus pode se revelar para você através da sarça ardente. E o que é isso? Essa sarça ardente pode ter qualquer nome nesse tempo de hoje. A sarça ardente pode ser lá o seu trabalho, um lugar de dificuldade, um lugar de coisas improváveis. É no meio das coisas improváveis que Deus se revela a você. Deus se revelará de uma forma improvável para você. Quando você menos esperar, é isso que vai acontecer. E agora Deus então consegue assim convencer a Moisés a seguir o seu propósito. E Moisés ainda vai dizer: olha, eu sou pesado de línguas. Alguns expositores dizem que ele era gago, outros dizem que ele tinha sido criado no palácio, então ele não conseguia falar com o povo, com os hebreus. O certo é que ele tinha um problema qualquer na sua comunicação, e ele precisava de uma ajuda. E Deus fala assim: olha, eu vou levantar Arão, o seu irmão Arão, o irmão mais velho de Moisés. Vou levantar Arão, e você, Moisés, será como Deus para Arão, e Arão será como o seu profeta. Ou seja, eu vou falar contigo, você vai falar com Arão, e Arão vai falar com o faraó. Pode ir, Moisés, que agora Arão já está vindo a caminho ao seu encontro. Olha que coisa magnífica. Naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha telefone. Mas é certo que quando Moisés ele começa a ir na direção do Egito, no meio do caminho ele encontra Arão indo na direção do deserto para encontrar Moisés. O próprio Deus é que fez a comunicação entre Arão e Moisés. O próprio Deus é que fez a ponte e essa ligação que já havia sido cortada há 40 anos. Moisés estava sem ver o seu irmão há 40 anos. Eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele coloca as pessoas adequadas, as pessoas corretas na tua frente para fazer o negócio que Ele quer contigo. Eu já quero começar a profetizar que Deus ele vai te apresentar nesse ano pessoas que vão te ajudar a ir mais além, a ir além daquilo que você imagina. A sua vida está entrando no próximo nível, num novo nível. Eu quero ser profético nessa hora e declarar mais uma vez: a sua vida está prestes a entrar no novo nível. E você precisa entender isso. A vida de Moisés estava entrando ali para um novo nível. De fugitivo, agora ele vira genro de Jetro, pastor de ovelhas no deserto durante 40 anos. Agora Deus chama
para uma liderança de uma nação nova, uma nação que ainda nem sabia que era uma nação, a nação que Deus havia prometido a Abraão. Deus levanta Moisés para ser líder de uma nação, e não uma nação qualquer, a nação de Israel. Eu quero mais uma vez profetizar: Deus te dará filhos, e Deus te dará liderança da sua casa, da sua família. Você não vai perder a liderança da sua casa, você não vai perder os seus filhos para o diabo, você não vai perder os seus filhos para o tráfico, você não vai perder os seus filhos para as drogas, você não vai perder os seus filhos para a depressão, você não vai perder os seus filhos, você não vai perder a sua esposa, você não vai perder o seu casamento, você não vai perder seu marido. Se você entender que existe um novo tempo de Deus na sua vida, se você entender que Ele te chama também como um libertador, assim como Ele chamou Moisés, e se de repente a tua situação não é como a de Moisés, mas é como a do povo de Israel que estava no Egito, Deus também levantará pessoas para serem como guias e libertadores na sua vida. Você está entendendo isso? Agora Moisés e Arão se encontram, e eles vão junto falar com o povo de Israel. Ele fala dos sinais, ele fala de tudo aquilo que Deus disse para ele. Os líderes de Israel então ficaram empolgados, aceitaram, tão felizes, porque afinal de contas a promessa já era conhecida, tanto que quando eles saíram do Egito, eles levaram os ossos de José, porque José fez com que todos eles jurassem: olha, nós vamos morrer aqui no Egito, eu vou morrer no Egito, mas quando Deus cumprir a promessa, leve os meus ossos daqui. Ou seja, José morreu olhando para a promessa que iria se cumprir no futuro. Por isso que o versículo lá em Hebreus, que eu li, capítulo 11, vai dizer que alguns morreram sem receber algumas promessas, mas vendo-as de longe, não aconteceu no tempo deles, para que sem nós não fosse aperfeiçoado, porque existe uma conexão de tudo que Deus faz, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim. Nada está solto, está tudo junto, está tudo conectado. Agora ele segue lá para o Egito e conversa com o povo se alegra. Quando fala de libertação, dá alegria. Quando falamos de libertação, dá felicidade, dá uma alegria na nossa alma, porque nós queremos ser livres, nós queremos filhos livres, nós queremos uma família livre, nós queremos uma família abençoada e próspera. Só que naquele momento Israel está feliz até o momento que eles foram falar com Faraó. E quando eles vão conversar com Faraó, acontece algo. A Bíblia diz que Faraó ficou super nervoso, estressado com aquela situação. E Faraó não gostou da ousadia deles. Inclusive, eles não pediram para sair do Egito em primeiro lugar. Eles pediram para Faraó liberá-los do trabalho durante 3 dias, repita comigo, 3 dias, durante 3 dias, para que eles fossem ao caminho do deserto para adorar a Deus. Então Faraó fica muito nervoso e fala assim: olha, está sobrando muito tempo, para vocês pensarem em culto, está sobrando muito tempo para vocês pensarem em fazer um culto no deserto para esse Deus, ninguém vai sair daqui. Chamou lá os capatazes, chamou lá as pessoas responsáveis pelo trabalho e disse assim: olha, deem mais trabalho para eles, porque se está sobrando tempo é porque eles podem trabalhar mais. E a Bíblia diz que a carga horária de trabalho do israelita lá no deserto, lá no Egito, aumentou. E pela segunda vez, quando eles voltaram lá, ele retirou a palha que era usada para fazer os tijolos. O povo de Deus fazia tijolos no Egito. Ele tira a palha. Ah, você está sobrando tempo? Então vou tirar a palha. Agora vocês vão ter que catar a palha e ainda fazer os tijolos, porque está sobrando tempo. Quando essa retaliação começou a vir sobre eles, o povo que estava todo feliz com a libertação, agora eles estavam revoltados, porque tocou no ponto sensível deles, tocou no tempo, tocou na hora de descanso. Eles ficaram revoltados, e eles ficaram revoltados com Moisés. Começaram a falar mal de Moisés, começaram a falar mal de Arão,
e disse assim: olha, depois que você voltou com essa ideia aí de nos levar para uma outra terra, olha o que Faraó está fazendo conosco, desiste disso, isso não vai dar certo. Resumindo, todas as vezes que Moisés e Arão iam interceder para que houvesse uma libertação, a situação piorava. Vou repetir, todas as vezes que eles iam interceder para que houvesse a libertação, a situação piorava. Por isso que eu disse, falar sobre libertação é fácil, fazer projetos para uma libertação é fácil, sonhar é fácil, mas trabalhar na libertação já é algo mais complicado. Ser liberto todos querem ser, mas pagar o preço pela libertação, poucos querem pagar o preço. Eu quero dizer para vocês nesse dia de hoje que existe um preço a pagar pela liberdade. E quero lhe fazer uma pergunta: você está preparado para pagar o preço da liberdade? A liberdade tem um preço. Repita comigo: a liberdade tem um preço.